Olá, eu sou Ilza Santos e esse é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. O convidado deste episódio é o Pedro Cavazzoni, CEO da Confederação Brasileira de Desportos na Neve. O Pedro concluiu seu bacharelado em esporte em 2011 pela EFE e desde então atua na área de gestão de esportes olímpicos. Pedro, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui. Podcast. Obrigado, Ilza. Prazer estar aqui com você. Pedro, você trabalha na Confederação Brasileira de Desportos na Neve desde 2009. Como surgiu esse interesse em trabalhar com a modalidade? Acho que essa é uma pergunta que tem que começar com a minha história na própria EFE, que foi como eu cheguei lá no fim das contas, né? Eu ingressei em 2007 na EFE, no curso de esporte, e eu estava tentando me localizar como todo aluno no começo do curso. Em 2008 eu comecei a fazer iniciação científica na área de treinamento esportivo, então nada a ver com gestão ainda no começo. Eu estava fazendo uma pesquisa com o professor Alexandre Moreira, que eu sou inclusive, né, o meu mentor acadêmico. Depois eu fiz meu TCC com ele também, o cara que me ajudou muito, foi super importante para o meu crescimento e desenvolvimento acadêmico. Eu estava basicamente, né, tipo, pesquisa de monitoramento de treino, parece um negócio tão refinado, mas é basicamente coletar saliva de atletas, baba dando ao atleta, depois você analisa a baba dele e descobre o que está acontecendo. Você fala, pesquisa em treinamento esportivo, parece super glamuroso. Na verdade é muito legal, né, eu adorava fazer isso, mas eu estava ali no campo fazendo as coletas no dia a dia. Fiz pesquisa com basquete, com futebol, com atletas de lutas. Mas eu sempre tive num pedaço da minha cabeça que eu queria também testar e conhecer um pouco da parte de gestão do esporte. Era uma coisa, mesmo antes de entrar na faculdade, era uma coisa que sempre me interessou, me chamou a atenção, como as coisas eram de fato organizadas para que um evento esportivo acontecesse, para que você visse um atleta performar, né? Como é que a gente faz isso acontecer. E aí, em 2009, eu recebi uma vaga da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, na área de gestão esportiva. Eu fui, desportos na neve, não conhecia nada, não tinha nada a ver com isso, mas pela área eu vou me candidatar. E aí eu me candidatei à vaga. Na época, quem era o superintendente da área era o Henrique Dias, que também era egresso da EFE. Então isso também, para mim, foi um certo ponto positivo, assim, né? Porque me mostrou que, bom, tem uma carreira a ser seguida aqui em primeiro lugar, né? A confederação parece ser uma coisa séria, porque contrata gente profissional da própria área e tal. Então, isso foi um bom indicativo. Então, eu cheguei na confederação por causa de uma vaga de estágio, apliquei, fui contratado, e aí que começou minha história com o esporte de neve. Bacana. E você consegue elencar, assim, quais foram os principais desafios da sua carreira até agora? Eu acho que foram vários, Ilza. Acho que, né, trabalhar numa área que não era muito desenvolvida, eu diria que até hoje não é super desenvolvida, mas melhorou muito nesses anos que eu estou trabalhando na gestão do esporte, mas era uma área que você não tem uma formação específica, você não tem, né, ela é uma área meio incipiente, assim, né, sim. Até pouco tempo atrás só tava ali naquele meio, os chamados cartolas, né, que tem uma palavra até que ficou pejorativa aqui no Brasil. Então, entrar numa área em que não tenha tanto conhecimento disponível, tanto desenvolvimento, é um super desafio, porque é meio... Você tem que ir tateando as coisas, tem que descobrir como é que funciona, descobrir o que fazer, descobrir como se capacitar adequadamente para aquilo, né? Então, a EFE me deu uma base super importante na área esportiva, mas na gestão você precisa trazer outras ferramentas também. E, claro, né, acho que o principal de todos é que eu fui escolhido por esporte de neve num país de verão, né? Esse, por si só, é o desafio acho que maior de todos aí, né? É escalar uma montanha todo dia, porque você não tem as condições de prática aqui no país. Eu mesmo, né, não conhecia tanto assim, então foi um desafio muito grande de aprender uma modalidade nova, uma área nova, né, num momento que aquilo estava começando a se desenvolver. Então, acho que tem muitos desafios aí que eu passei ao longo da minha carreira por escolher uma área diferente, vamos dizer assim. Entendo. Você se lembra de alguma história interessante ou pitoresca que gostaria de compartilhar conosco, que aconteceu durante essa trajetória? Imagino que deve ter várias. Tem muitas.
Acho que a mais interessante, assim, de todas, na verdade, é o fato de eu nunca tinha praticado esporte de neve. Eu era e sou, né? Sempre fui um fanático por esportes como um todo. Então, claro que eu já tinha assistido. Eu assistia os Jogos Olímpicos de Inverno na TV, os X Games, os eventos grandes que tinham de neve, eu sempre curti eles e assisti. Mas eu nunca tinha botado um esqui no meu pé, nunca tinha botado uma prancha no meu pé. E a hora que eu comecei a trabalhar lá, eu falei, bom, e a gente tem um evento para organizar daqui X meses no Chile, você tem que ir, você tem... Tá bom, vou, lógico, né? Não tem problema. Mas vocês sabem que eu não esquio, né? Não, tudo bem, você vai ter que aprender e tal. E foi isso, eu fui aprender trabalhando mesmo como praticar as modalidades, fui aprender sobre elas, né? Toda a parte mais conceitual, de regras, técnica, tudo mais. Isso é uma coisa bem curiosa, assim, né? Que todo mundo, quando eu falo que trabalho na área, fala, você foi atleta? Acho que eu tive alguma relação passada com os esportes de neve. Mas eu não tive, eu fui, na verdade, aprendendo tudo no caminho aí, sempre já meio na prática, aos trancos e barrancos. Entendi. Esse ano, né, 2024, o Brasil conquistou a sua primeira medalha olímpica de inverno, né, nos Jogos Olímpicos da Juventude. Você pode nos contar como foi a experiência de presenciar essa conquista enquanto gestor? Acho que, em primeiro lugar, assim, foi um dos momentos os mais... importantes, felizes da minha carreira, assim, né? É uma sensação de satisfação muito, muito grande. Todo mundo que trabalha com esporte quer ganhar. Sim. Tá ali para ganhar. Ninguém gosta de perder, né? É uma premissa óbvia. E claro, quando eu comecei a trabalhar com esporte de neve, eu entendi que a minha realidade era outra. Esporte de neve no Brasil, eu não ia ganhar sempre. Eu ia ter um caminho aí muito grande a ser construído até conseguir realmente, né, ter atletas, projetos que estivessem ali disputando títulos relevantes, né, medalhas relevantes aí. E a gente construiu, né, com muito trabalho, uma série de iniciativas, uma série de projetos, com muito planejamento, muito trabalho duro, um caminho para que isso pudesse acontecer. E, claro, para quem viu de fora essa medalha, eu até vi em alguns casos comentários em imprensa, nossa, que sorte que o Brasil deu, conseguiu. Mas para quem está lá, não teve sorte nenhuma. Foi muito, muito trabalho. O Zion Betônico, que foi o atleta que conquistou o bronze no snowboard cross, é um menino assim, que dedica a vida inteira a isso. Ele estuda numa escola online nos Estados Unidos para poder estar na neve a maior parte do tempo. Ele tem uma família que apoia, assim, de A a Z, tá com ele, levou ele para a neve desde pequeno, tudo que precisava ser feito eles fizeram. A confederação acompanha o projeto já há muitos anos, né? A gente tem, né, levado ele para um processo de alto rendimento para que ele possa desempenhar de fato. E a gente fez um estudo bastante grande antes dos Jogos Olímpicos da Juventude, porque ele já aparecia como um dos melhores da idade dele. A gente fez um estudo bem profundo 2 anos antes. Começamos a ver que ele, de fato, era um potencial medalhista para pelo menos brigar por uma medalha, né? Ser um atleta de fato competitivo. Então a gente começou todo um trabalho com ele específico para os Jogos, para que ele conseguisse chegar lá e performar ao máximo possível, né? Então, a gente montou junto com a família dele, o Comitê Olímpico do Brasil, toda uma preparação para ele chegar antes do que o resto dos atletas, por causa do fuso horário, né? Para tirar um pouco do fuso horário. Ele ficou hospedado num hotel na montanha de competição, na frente da pista dele, enquanto outros atletas estavam na vila e tinham que se deslocar 1h30 para ir até lá. Então, 1h30 de ida, 1h30 de volta, 3 horas de deslocamento num dia cobra de um atleta. Ele não foi na cerimônia, ele abriu mão na cerimônia de abertura dos Jogos, que é um momento super importante para um atleta, e normalmente muito marcante para os atletas que participam, né? Ele deixou de participar da cerimônia, né, e ele teve totalmente de acordo com isso, porque a cerimônia era no dia anterior da prova dele. Então, a prova dele era no outro dia, logo de manhã. Olha, a gente não recomenda que você vá, e ele também topou isso. Então, assim, a gente construiu todo um processo para que ele pudesse focar e estar 100% naquele dia. E aí vem o lado do atleta, que é, ao meu ver, incrível, assim. Ele tinha todas as condições, condição técnica, condição física, condição de equipamento, bons treinadores, a família apoiando, o Comitê Olímpico junto, a confederação. Então, ele tinha as condições, mas ainda ele tem que desempenhar. E ele desempenhou no melhor nível da vida dele. Então, assim, você juntou todos esses elementos, um trabalho super longo aí para realmente resultar numa medalha. Então, a hora que ele passou na linha de chegada, tava todo mundo arrepiado, gritando, feliz.
E ele ainda teve um pouquinho de... Ele, inclusive, passou um pouco... chegou um pouco revoltado na linha de chegada, meio bravo, porque um atleta caiu na frente dele logo no começo da prova. Puxa. Então, é uma bateria de 4 atletas, um cara caiu na frente dele, então ele teve que parar, desviar do outro atleta para não colidir com ele, e os outros 2 já tinham passado. Então, assim, ele, no fundo, não conseguiu nem brigar para ir mais para frente. Mas, ainda assim, ele terminou... Né, no bronze, o que é parte dessa modalidade. Isso acontece disputando na pista com vários atletas. Sim. Ele passou meio revoltado, até ele ver que estava todo mundo super contente com o resultado e tal, e putz, agora ele realizou que realmente tinha acontecido. Né? Então, essa, com certeza, assim, a medalha acho que chama muita atenção, mostra muito para as pessoas, né, um resultado e tudo mais. Mas eu acho que a satisfação do trabalho, quando você olha para trás e vê todo o trabalho que foi feito para isso acontecer, é imensa. É a sensação de que valeu a pena, né? Sem dúvida, sem dúvida. De forma geral, como é que você avalia, né, o desempenho do Brasil nos esportes da neve nos últimos anos? Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque o desempenho do Brasil nos últimos anos tem muito a ver com a história toda da própria confederação, né? A confederação foi fundada pelo senhor Domingos Job, que eu cito ele porque faz diferença ter começado com ele. Uma pessoa assim, super empreendedora, com uma mentalidade empresária, progressiva, para frente, de transparência, de governança. Ele trouxe vários dos valores que estão até hoje dentro da confederação e fazem com que o trabalho da confederação seja um pouco diferente do resto, vamos dizer assim, né? Essa parte de inovação, de querer fazer diferente, de querer fazer mais, ele sempre teve esse espírito bastante empreendedor. E depois dele veio o presidente, veio o Stefano Arnold, que foi o presidente quando eu comecei na CBDN, que eu digo que se não tivesse ele, nada teria acontecido, assim, né? Mesmo tipo de cabeça, mesma mentalidade, uma pessoa com um drive, assim, fantástico. Eu considero que minha carreira, né, só evoluiu como evoluiu por causa do Stefano, meu mentor, do mesmo jeito que o Alexandre é meu mentor acadêmico, ele é meu mentor profissional. É a pessoa que me abriu todas as portas, me deu condição de tentar fazer as coisas, me ajudou a me guiar no caminho certo para fazer cada uma das coisas. Então, uma pessoa que sempre me deu todas as oportunidades. E ele foi o motor da CBDN por vários anos, fazendo as coisas de forma voluntária, enquanto ele tocava uma empresa grande no Brasil. Ele é um dos maiores apaixonados que eu conheço no mundo por neve, compete até hoje na categoria Masters, né, na Copa do Mundo Master de esqui alpino. Então ele roda e vai competindo mundo afora ainda na modalidade, de tamanha paixão que ele tem pelo esporte. Fez todo um desenvolvimento muito acelerado durante a gestão dele. Então foi a época que a gente começou a ter resultados melhores. Então o melhor resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos foi nessa época. Começou a organizar eventos grandes, etapa de Copa do Mundo, Copas Sul-Americanas. Começou a entrar em outras modalidades também. Então no começo você tinha esqui alpino, depois esqui alpino e snowboard. De repente a gente tinha 5, 7 modalidades dentro do guarda-chuva, que também foi ampliando as possibilidades e oportunidades da confederação. Trouxe para dentro os esportes paralímpicos de neve, que estavam bem no começo quando a gente começou na própria CBDN. Fez toda uma reforma de governança para que a confederação fosse sustentável depois que ele saísse da gestão. Então foi realmente uma pessoa que transformou e acelerou o desenvolvimento dos esportes de neve no Brasil de um jeito fantástico. E eu pude, começando a trabalhar por vários anos junto com ele nesse caminho de aceleração da CBDN. E depois veio o Anders Peterson, que é o presidente atual, que pegou, né, o carro indo numa velocidade muito boa e continuou acelerando ele e dando continuidade a esse trabalho. Foi aí que a gente começou a ter resultados, né, a maturação desses vários projetos de planejamento estratégico, de resultados. A medalha, obviamente, dos Jogos Olímpicos da Juventude, que é o resultado mais chamativo, mas o Brasil foi campeão mundial de esqui cross-country paralímpico no ano passado, em 2023, com a Aline Rocha. O Brasil ganhou uma série de medalhas e Copas do Mundo com o Christian Ribera, também de para-esqui cross-country. O Brasil teve no top 10 já de campeonatos mundiais júnior em várias modalidades. Então você começa a ver o nível de resultado do Brasil nesses últimos anos, vem dessa sequência toda, né? O esporte é uma coisa de maturação bastante longa, né? Para quem está no mundo empresarial, muitas vezes não entende isso, né? Porque tá olhando o ano, tá olhando um trimestre às vezes só, né? E o trimestre é o que importa, tal. E no esporte, quando você olha um ano,
pouca coisa acontece. Sim. Pelo menos coisas aparentes, né? Você olha, você está falando normalmente de 4 anos para começar, que é um ciclo olímpico. Aí quando você olha em 4, 8, 12, quando você começa a ver realmente resultados de alguma coisa que você plantou lá atrás, assim, né? Então, o desenvolvimento dos esportes de neve nos últimos anos, assim, e principalmente esses resultados mais aparentes, vem numa sequência de trabalhos muito, muito grande, e com certeza do jeito que a organização está hoje montada, né? A gente tem uma série de prêmios de gestão e governança no Brasil, de transparência, de integridade. Então, é isso que é a base para esses resultados acontecerem. Entendi. Por que você julga que é importante valorizar e popularizar os esportes de inverno num país como o Brasil? Ou você julga que é importante? Lógico, né? Você atua na área. Se você não julgar importante, Pedro, quem vai julgar? Quem vai, né? É verdade. Mas eu parto de uma premissa, assim, que sempre que me perguntam isso, a minha principal premissa é que o esporte é um direito das pessoas. E cada um tem que ter o direito de poder escolher o que ele quer. Se ela escolheu fazer esporte de neve, é uma decisão pessoal, dá muita satisfação, são esportes super legais de se praticar. E a valorização, ao meu ver, vem principalmente do lado de as condições que a gente tem são muito mais difíceis de praticar esse esporte do que em outros lugares do mundo. Não no mundo inteiro, mas em outros lugares do mundo. Então, quando você vê um atleta representando o Brasil em alto nível, em grandes eventos, conquistando, inclusive, medalhas, né, em diversos desses, ao meu ver, você tem que valorizar, porque a montanha que ele... com o trocadilho de montanha, que é a realidade do esporte de neve, né? Mas a montanha que ele superou, que ele escalou, que ele transpôs, é muito maior do que os concorrentes dele, né? Então, eu acho que tem uma valorização até de país mesmo aí por trás, de mostrar que o Brasil, os brasileiros, têm condição de fazer qualquer coisa, né? Tem condição de se superar e de entregar resultados em qualquer área, mesmo áreas que pareçam às vezes meio, né, nossa, um sonho só, meio absurdas, assim, fora de alcance, né, completamente fora de alcance. E você vê brasileiros que se propõem a fazer isso e fazer em alto nível, entregar. Então, acho que a principal mensagem, assim, que, ao meu ver, os esportes de neve entregam, né, para o Brasil, para o brasileiro, é essa de superação, de que a gente consegue, assim, a gente consegue pegar todas as condições adversas possíveis e ainda assim ser melhor que os outros, numa coisa que, em teoria, não faz, não está no nosso dia a dia, não faz parte da nossa cultura, e mesmo assim a gente consegue se superar, né? Que estratégias você acha que podem ser utilizadas para popularizar essa modalidade, né? Quer dizer, como um brasileiro pode praticar um esporte de inverno? O primeiro ponto dessa pergunta é que esporte de neve tem uma quantidade imensa de esportes, né? A CBDN cuida de todos os esportes de neve, que são hoje 7 esportes olímpicos e 4 esportes paralímpicos. Cada esporte desse se divide em várias provas olímpicas e paralímpicas. Tipo, atletismo é um esporte, mas tem trocentas provas, e são provas diferentes, são atletas diferentes, treinadores diferentes. Então, a hora que você olha para esse guarda-chuva todo, tem mais de 40 provas olímpicas e paralímpicas que estão sob a gestão da CBDN aqui no Brasil. E a gente foi criando estratégias diferentes para cada uma delas. Algumas têm mais condição de desenvolvimento no Brasil, algumas menos condição, porque você precisa estar na neve o tempo todo, né? Você tem menos condição de desenvolver aqui. E aí eu acho que o maior destaque para a gente de como a gente tem tentado levar e aproximar os esportes para os brasileiros está no esqui cross-country e no biathlon, que é tipo uma maratona de esqui. Então o atleta sai esquiando, ao invés de descer a montanha, né, ele sai esquiando por uma trilha, e ele tem que subir por conta própria, descer por conta própria. E no caso do biatlon, ele faz isso com a mesma técnica, mesmo esqui, mas ele para atirar no meio a cada volta que ele dá nesse circuito, né? Que é um esporte fascinante. Assim, um atleta como se desse 6 voltas numa pista de atletismo, parasse no meio do campo, botasse 5 bolinhas de golfe no gol e atirasse dessa distância. Então, o atleta tem que ser, assim, realmente... são duas coisas completamente concorrentes, né? De proficiência física com precisão. Então, é fantástico o esporte em si. Só que esses dois esportes, eles são praticados na forma olímpica e paralímpica para pessoas com deficiência, e eles têm um equipamento adaptado que chama roller ski. Não foi inventado pela gente, não é uma coisa tupiniquim brasileira, né? Ele foi inventado na década de 50 ou 60 na Europa, justamente porque nenhum lugar tem neve o tempo todo, e você precisa de algum jeito continuar treinando. É uma modalidade de endurance, né? As provas vão até 50 quilômetros nos Jogos Olímpicos. É considerada a maratona da neve. Então, os europeus começaram a treinar com botar uma rodinha
usar a bota, o bastão e sair esquiando pela rua. E aí essa tecnologia foi melhorando, a ponto da Federação Internacional dizer, olha, é a mesma coisa, é tão parecido que é a mesma coisa. Você pode fazer competição de roller ski e ela vale ponto para o ranking de esqui cross country. E foi mais ou menos nessa época que a gente estava começando a ver esse como um grande indutor de desenvolvimento de esporte de neve aqui no Brasil. Então a gente começou um projeto em 2016, né, a gente começou esse projeto, transformou o Cross Country Biathlon, que a gente chama hoje de um programa estratégico da Confederação, então ela investe para tentar desenvolver a modalidade como um todo, muito liderado pelo Leandro Ribella, que é um atleta olímpico, representou o Brasil em 2 Jogos Olímpicos no Cross Country, 2010, 2014, foi justamente quando ele estava fazendo um pouco essa transição que a gente falou, poxa, acho que com alguém com essa personalidade, com essa capacidade, pode realmente impulsionar um projeto desse. E aí a gente começou a disseminar a prática de roller ski aqui no Brasil. Hoje em dia os principais núcleos que a gente tem são em São Paulo e São Carlos, mas a gente tem outros lugares também no estado de São Paulo, Ribeirão Preto, Jundiaí, Campinas, Santos, Caraguatatuba, onde a gente leva equipamento, capacita pessoas localmente e tenta atrair gente para participar. Então era um esporte que tinha 3, 4 praticantes até 2015 e hoje você tem mais de 250 praticando essa modalidade. Hoje a gente tem um circuito de competições, são 4 etapas por ano, provas internacionais, inclusive, né? Todos os sul-americanos vêm para cá competir com a gente às vezes até de outros países vem para cá, com provas abertas para qualquer brasileiro participar, então de 7 até quantos anos tiver e quiser participar, pode participar, então tem um circuitinho que fomenta essas modalidades. Capacitação de profissionais, né? Mais de 30 profissionais já passaram por esses cursos de capacitação nossa de cross-country biathlon. Inclusive, eles estão ficando tão reconhecidos que os sul-americanos, a gente está virando meio que a grande referência no continente. Então, eles vêm participar dos nossos cursos, né? Eles começaram a pedir para participar aqui dos nossos cursos de capacitação. Então, a gente montou um sistema em que a gente tenta, né, levar essa modalidade para mais gente praticar também no Brasil. Claro, dentro de uma realidade do que é o esporte de neve, de começar do zero também, né? De todo equipamento, por exemplo, é importado pela Confederação, não tem quem comercialize ainda esses equipamentos. A gente tem que capacitar todas as pessoas que vão dar treino disso, porque né, todo mundo já jogou bola na vida, handball, vôlei, basquete já viu, já sabe. Mas roller ski, né? A maioria não. Então, não. Tirando um ou outro maluco que tem no Brasil, repertório, né? É diferente, então tem que aprender até a praticar primeiro para poder ensinar e tudo mais. Mas é uma das formas que a gente tem feito para aproximar um pouco mais os esportes de neve do brasileiro, e nas outras a gente tenta fazer ações mais pontuais, assim, porque você precisa estar na neve, não tem uma forma adaptada tão boa quanto essa, e a gente organiza eventos, por exemplo, abertos à participação de qualquer brasileiro, no Chile, na Europa, a gente está expandindo um pouco esse calendário, às vezes até aqui no Brasil, inclusive, no Rio Grande do Sul, tem o primeiro indoor de neve da América Latina, chama Snowland, então é um lugar fechado, que tem uma pista de neve, de verdade, neve mesmo, o ano inteiro, 365 dias por ano. A gente desenvolve um projeto lá também de snowboard, de para-snowboard, né, snowboard paralímpico, além de fazer eventos. Então, a gente tem tentado, com ações assim, fazer uma porta de entrada para os brasileiros que já praticam, tem bastante brasileiro que pratica, na verdade, essas modalidades, para que eles conheçam o lado, que a gente chama do lado esportivo, né? Eles passem da prática de lazer para a prática esportiva de fato. Entendi. Caramba. Como é que você acredita que seja possível inserir de forma mais intensa os esportes de inverno na graduação da EFE? Essa é uma ótima pergunta. A gente já fez várias ações e o que a gente percebeu, assim, meio um pouco tentativa e erro e testes que a gente fez, o que melhor funciona é que a gente precisa apresentar a modalidade para os alunos e dar oportunidade para eles poderem atuar com a modalidade. As duas coisas têm que estar combinadas, porque senão fica... O que eu falo para a nossa equipe lá é sempre do e depois. Então, vai lá, a pessoa veio, conheceu, gostou, mas e depois? Ela faz o quê, né? Sim. Ela precisa ter o e depois, pelo menos no horizonte dela. Pode ser que ela não queira fazer, não gostou e tudo mais, mas ela precisa ter esse próximo passo sempre já no horizonte, sempre mapeado que ela poderia fazer aquilo. Então, a gente fez várias vezes a apresentação em algumas disciplinas da EFE, sobre a modalidade, sobre o que é e tudo mais, isso gera um interesse, e às vezes que a gente conseguiu casar isso com possibilidade de estagiar, por exemplo, no núcleo, de trabalhar com a gente percebe que aí tem
é aí que o negócio realmente funciona, né? Daí que as pessoas vão atrás, gostam, começam a se aprofundar naquilo, a gostar cada vez mais daquilo, e isso funciona muito bem. Então, essa combinação de estar presente na universidade, seja na graduação, seja em projetos de pesquisa, a gente já fez alguns também, funciona super bem, porque daí a pessoa se envolve, né, misturando ainda a parte acadêmica com as modalidades de neve, então funciona super bem também, mas de ter sempre de estar por perto, de se apresentar, seja através de aula, de curso, de projeto de pesquisa, e ter sempre uma oportunidade de prática também depois, né? Entendi. Eu falei EFE, mas seria Educação Física no geral, e você mencionou que vocês fizeram algumas atividades na EFE. Fora a EFE, vocês fizeram em alguma outra escola de Educação Física? Fizemos. Acho que o modelinho é o que funciona, que a gente vê que funciona, né? Então, onde tem um núcleo da CBDN, até a gente tem de cross-country biathlon, né? A gente tem procurado cidades em que tem um pouco dessa tríade, que é um lugar legal para praticar, um parceiro local ali, seja a prefeitura, seja um clube, seja alguém que seja um parceiro local, e uma universidade boa na região. Então, os núcleos, né, que hoje mais se desenvolveram dentro dessa modalidade são justamente o de São Paulo, aqui junto com a USP, o de São Carlos com a UFSCar. Em Ribeirão Preto, a gente está trabalhando com a USP lá também. Uhum. Então, a gente tem sempre tentado, né, estar perto de uma universidade, para que a gente possa justamente ali apresentar o esporte, trazer pessoas para trabalhar, conhecer, e a gente vê quando a gente consegue amarrar bem essas pontas, funciona super bem. E agora, voltando para a EFE, quais são, assim, as suas maiores lembranças do seu período como aluno? São muito boas, assim, acho que meu período na EFE foi um período muito rico, assim, da minha vida e de desenvolvimento no geral, assim, né? Se eu olho para trás agora, eu penso muito no quanto eu me desenvolvi nessa fase, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, quantas pessoas, né, que eu conheci nessa época, não conheci na minha vida, conheci nessa época, ou são amigos até hoje, ou estão no mercado de trabalho junto comigo até hoje, são pessoas que eu respeito, que eu trabalho junto, faço projetos em parceria, né? Então, esse desenvolvimento dessa rede de pessoas, né, foi super importante durante a faculdade, sem falar nos professores, que eu, né, sou sempre muito grato. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu volto à faculdade, vou lá dar um abraço neles, pessoas que realmente ajudaram a desenvolver a parte intelectual, né, o Alexandre que eu comentei aqui, a Flávia Bastos, o Valmor, o Carlos Ugrinovich, então pessoas que olhando hoje para trás, eu sei que contribuíram muito no meu desenvolvimento intelectual como pessoa, então tenho memórias muito boas, assim, dessa época. É uma época que passa rápido pra caramba, mas você percebe que o valor que tem, né, é rápido, mas é um valor muito concentrado para a vida, assim, para se desenvolver. Minha família é do interior, então eu saí de casa, estava morando sozinho, né, e tendo a primeira vez na vida, assim, tendo que se virar por completo, com novas pessoas, com novos professores, com uma universidade incrível e imensa para explorar. Então, foi um período, assim, de, acho que muita realização, muito crescimento pessoal, profissional, em todas as esferas. Você conseguiu viver a universidade? Bastante, assim, bastante. Eu acho que, principalmente nos primeiros anos, assim, depois eu comecei a trabalhar, eu fui me envolvendo cada vez mais com o trabalho e dedicando muitas horas, na verdade, até ao meu desenvolvimento profissional já no trabalho, assim. Mas os primeiros anos eu passava o dia inteiro aqui, então, e não só viver a EFE e a graduação em si, né, mas de explorar um pouco da USP, que é uma universidade incrível, né? É uma oportunidade única mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Que conselhos você daria para o estudante da graduação ou da pós-graduação que tem o sonho de seguir a carreira de gestão esportiva? Eu acho que o principal ponto, assim, e às vezes que eu voltei na USP, seja em aula de graduação, em alguma palestra, eu sempre falo, é que, assim, quem faz a universidade, ou quem faz o seu curso, a sua formação, é o aluno. Então, você tem uma plataforma incrível que é a USP, que te dá, na verdade, quase que infinitas possibilidades. O que você quiser fazer dentro dessa universidade, você tem a oportunidade de fazer, encontrar com gente muito capacitada que pode te ajudar naquilo. Assim, é uma coisa meio... É difícil de encontrar em outros lugares. Assim, aqui você tem qualquer oportunidade. Mas ainda depende de você, né? O principal ponto ativo da relação toda tem que ser o aluno.
Então, o aluno tem que ir atrás do que ele quer focar, do que ele quer se especializar, ele que tem que correr atrás, assim, as oportunidades estão aqui. Tem gente super capacitada em qualquer coisa e disposta a ajudar, que é o mais legal, não é só capacitada e você vai precisar, né, pegar uma fila imensa para se ajudar. Na verdade, com muita disposição de ajudar. Todo mundo na USP sempre foi muito porta aberta e querendo ajudar os alunos aqui. Mas depende muito do aluno de fazer, né, de ir atrás do que ele quer fazer, ir atrás das pessoas, ir atrás das disciplinas, do conhecimento, né, das coisas. Então, acho que o principal conselho, assim, olhando para trás, assim, e vendo como a universidade está organizada, que muitas vezes quando você está na universidade você não percebe isso, né? Acho que eu percebi isso uns anos depois, assim. Se você entender que é você que está segurando o volante, é você que é o responsável por tudo, e você for atrás do que você quer, você potencializa a sua carreira, a sua graduação, a sua formação de um jeito, assim, incrível. E acho que principalmente estando num ambiente tão rico quanto é a USP. Então, tem que ir atrás, tem que correr atrás, não é o colégio que o professor vai ficar indo atrás de você, ao contrário, é você que tem que ir atrás do professor. Então, acho que o meu principal conselho para quem está no ambiente ainda de graduação, pós-graduação, é de realmente explorar todo o potencial que a USP oferece, explorar tudo que tem, com foco do que você quer, né? Busca o que você quer e encontra as pessoas adequadas, os materiais adequados, os lugares adequados e você vai conseguir, com certeza, ter uma alavancagem assim, na carreira. Certo. Pedro, era isso. Muito obrigada pela sua companhia aqui no podcast. Né? A gente fica muito feliz de rever os nossos alunos, saber como eles estão. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você, com todo mundo que estiver aí nos ouvindo. Para mim é sempre um prazer muito especial voltar à universidade, poder falar um pouquinho sobre essa escola que me formou e que eu sou muito grato até hoje por tudo que eu passei por aqui. Para nós também, muito obrigada. Agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.